Caros irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. As leituras de hoje nos convidam a refletir sobre a ação do Espírito Santo em nossa vida. Na primeira leitura, acompanhamos a história dos apóstolos Paulo e Barnabé, que mesmo diante da perseguição, não deixaram de anunciar o Evangelho e realizar milagres em nome de Jesus Cristo. Eles ensinaram que devemos abandonar os ídolos inúteis e converter-nos ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. No Salmo responsorial, somos convidados a reconhecer que a glória pertence somente a Deus e que Ele é todo amor e verdade. É somente nele que devemos depositar nossa fé e confiança. No Evangelho, Jesus nos ensina que, para amá-lo, devemos guardar seus mandamentos e obedecer sua palavra. E nos promete que, se o fizermos, Ele e o Pai virão fazer morada em nós através do Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos ajude a acolher a palavra de Deus e a obedecer seus mandamentos, para que possamos crescer em amor e proximidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Não deixe a perseguição desviar seu caminho, mantenha-se firme na fé em Deus e deixe o Espírito Santo guiar sua vida para uma proximidade maior com Jesus Cristo. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, em Iconio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades de Licaonia, e seus arredores. Aí começaram a anunciar o Evangelho. Em Listra, havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo. E este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levanta-te direito sobre os teus pés." O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabará de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaonico: "Os deuses desceram entre nós em forma de gente." Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando: "Homens, que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações." E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos mostra o exemplo de Paulo e Barnabé, que, mesmo diante da perseguição, não deixaram de anunciar o Evangelho e realizar milagres em nome de Jesus Cristo. Eles ensinaram que devemos abandonar os ídolos inúteis e converter-nos ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Esse exemplo nos inspira a não desistir de nossa missão cristã, mesmo diante das dificuldades e perseguições que possamos enfrentar. O trecho também traz o relato do milagre realizado por Paulo em um homem paralítico que, ao escutar o discurso de Paulo, foi curado e começou a caminhar. Esse milagre e a reação da multidão são exemplos de como a palavra de Deus pode transformar a vida das pessoas e gerar admiração e respeito. Paulo e Barnabé aproveitaram essa oportunidade para anunciar a verdade sobre o único Deus vivo e pedir que as pessoas deixassem de adorar ídolos inúteis. Esse ensinamento é relevante ainda hoje, pois muitas pessoas ainda adoram coisas e valores que não trazem a verdadeira felicidade e realização. Como cristãos, devemos ser corajosos e perseverantes em nossa missão de anunciar a verdade sobre Deus e ajudar as pessoas a se aproximarem dele. Não desista da sua missão cristã, mesmo diante das dificuldades e perseguições. Deixe a palavra de Deus transformar sua vida e inspire as pessoas ao seu redor a buscar a verdadeira felicidade e realização em Deus. Seja corajoso e perseverante em sua caminhada cristã. Salmo responsorial. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória.
Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória, porque sois todo amor e verdade. Porque hão de dizer os pagãos: onde está o seu Deus, onde está? Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. É nos céus que está o nosso Deus, ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos ouro e prata, todos eles são obras humanas. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Abençoados sejais do Senhor que criou o céu e terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. O salmo responsorial de hoje nos convida a dar glória ao nome do Senhor e a reconhecer que Ele é o Deus de amor e verdade. Em um mundo que muitas vezes é guiado pelo egoísmo e pela busca do poder, somos chamados a lembrar que a verdadeira glória pertence ao Senhor e não a nós mesmos. Devemos nos afastar da tentação de buscar a glória pessoal e aprender a honrar e reconhecer a presença do Senhor em nossas vidas e em todas as coisas. Além disso, o Salmo nos lembra que o nosso Deus está nos céus, e que Ele é o Criador de tudo o que existe na terra e no céu. Diante disso, não devemos colocar a nossa confiança em ídolos feitos por mãos humanas, mas sim em Deus, que é a fonte de todo o poder e da vida. Devemos sempre lembrar que o Senhor é o nosso protetor e guia, e que Ele nos abençoa abundantemente em todas as circunstâncias da vida. Não busquemos a glória pessoal, mas sim a honra e a presença de Deus em nossas vidas. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, o Paráclito, haverá de lembrar-vos de tudo o que tenho falado. Aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas não Iscariotes disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre o amor a Deus e a obediência aos seus mandamentos. Jesus diz que aquele que o ama será amado pelo Pai e que ele se manifestará a essa pessoa. Mas o que significa amar a Deus? É importante lembrar que amar a Deus não é apenas um sentimento, mas uma atitude que se traduz em ações concretas. É preciso acolher e observar os mandamentos de Jesus, que resumem-se no amor a Deus e ao próximo. Vivemos em um mundo que muitas vezes nos convida a seguir nossos próprios desejos e interesses, sem levar em conta os outros. No entanto, o amor a Deus e ao próximo nos leva a olhar além de nossos próprios interesses e a agir em prol do bem comum. Amar a Deus significa colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas e buscar sempre seguir seus ensinamentos, mesmo quando isso não é fácil. É essa atitude que nos leva a uma vida plena e feliz, pois nos aproxima cada vez mais de Deus. Além disso, Jesus fala sobre o Espírito Santo, o Paráclito, que virá em seu nome para ensinar e recordar tudo o que ele nos ensinou. É através do Espírito Santo que podemos entender os mistérios de Deus e crescer em nossa vida espiritual. O Espírito Santo é um presente que Deus nos deu para nos ajudar a viver em conformidade com seus ensinamentos e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Que possamos sempre buscar esse presente em nossas vidas e deixar que o Espírito Santo nos guie em nossas escolhas e decisões. O amor a Deus não é apenas um sentimento, mas uma atitude que se traduz em ações concretas. Siga seus ensinamentos e deixe o Espírito Santo te guiar, pois é essa atitude que nos leva a uma vida plena e feliz, nos aproximando cada vez mais de Deus. Mensagem final. Caros irmãos e irmãs em Cristo, nesta semana da Páscoa, as leituras nos falam sobre o poder da fé e a importância de guardar os mandamentos de Deus. Na primeira leitura, vemos Paulo e Barnabé pregando o Evangelho e curando um homem paralítico. Embora a multidão tenha ficado maravilhada e tenha começado a adorá-los como deuses, Paulo e Barnabé os lembraram que eles eram apenas homens mortais e que o único Deus verdadeiro é aquele que criou o céu, a terra e tudo o que neles existe.
Da mesma forma, Jesus nos diz no Evangelho que aqueles que o amam e guardam seus mandamentos serão amados pelo Pai e receberão a manifestação do Filho. É somente através da nossa obediência aos mandamentos de Deus que podemos verdadeiramente amar a Ele e aos outros. Portanto, irmãos e irmãs, vamos nos esforçar para seguir os mandamentos de Deus e amá-lo com todo o nosso coração. Vamos lembrar que somos apenas seres humanos e que a única glória que devemos buscar é a glória do nome de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender a vontade de Deus e a nos lembrar das palavras de Jesus. Que possamos ser um exemplo vivo de amor e paz para todos os que nos rodeiam. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde sempre. Que a nossa fé nos guie na obediência aos mandamentos de Deus, para amá-lo e amar ao próximo como a nós mesmos.